Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Meu nome é Bruna Lewis. Hoje a gente vai ter o vocabulário de palavras-chaves, palavras úteis, palavras importantes que você tem que saber para você poder conseguir construir uma frase ou começar a construir uma frase. Recentemente, lá no meu canal no YouTube, eu fiz um vídeo explicando sobre métodos para você aprender francês de forma eficaz e mais rápido. E um dos métodos que eu cito é sempre tentar pegar as palavras que você está aprendendo e colocar elas em frases, né? Porque isso é mais importante na hora de realmente, quando você está aprendendo uma língua, é você saber uma frase. Não comece estudando uma língua, estudando verbos, estudando passado, composto, do futuro, do pretérito, porque a gente não sabe isso nem em português. Se você falar, fala uma frase aí no pretérito do não sei o que lá em português, eu não vou saber. E eu falo bem português, é a minha língua materna. Então, é a mesma coisa quando a gente está aprendendo um outro idioma, né? A gente tem que aprender a construir frases, a entender, pronunciar bem, antes de estudar detalhes da gramática para saber se o tempo verbal é futuro, pretérito, entendeu? Eu acho muito mais efetivo, né? No método que eu, aprendi francês. Eu acho muito mais efetivo a gente aprender, muito mais fácil também a gente aprender assim, né? Pegando as palavras, colocando nas frases, etc. Então hoje eu vim trazer um episódio especial de palavras úteis para vocês, e ouçam quantas vezes vocês quiserem. Antes de começar, eu queria também deixar um recado que muitas vezes vocês estão me perguntando sobre aula particular de francês. Não estou dando aula, não estou disponível para dar aula particular, porém eu indico uma professora, ela se chama Regiane, e ela abriu turmas agora para aula individual, ou aula em dupla, ou aula em grupo. Então vou deixar aqui o primeiro link na descrição com detalhes do método dela e o preço que ela cobra, etc. Aí vocês podem entrar em contato com ela, que ela tem as últimas vagas para dar aula, né, de francês. E aí você pode escolher se é particular, se vai ser individual, ou em dupla, ou em grupo, e etc. Então vamos aqui para a nossa aula com palavras-chave, palavras úteis. A primeira vai ser onde, que a gente vai pronunciar U, só um U, como se fosse um U sozinho, U. Onde é U. Então, quando alguém estiver perguntando alguma coisa, você vai para tal lugar? Você fala U, U, U. Então, U é onde, tá? Só o U normal, não é o U biquinho francês, é só um U como se fosse um U normal. E aí você vai escrever, para escrever é o U, né? Que esse o U significa onde. Aí temos o quando. Quando é quand. Esse quand, como se fosse C-O-M, sabe? Em português, quand. É tipo isso. Não se escreve assim, mas a pronúncia é tipo isso. Quand. Então, quando alguém tá te convidando para uma festa, você vai perguntar quand. Ou você vai perguntar né? Vai perguntar quando, onde. Quem vai? Tipo, quem? Como que a gente fala? Quem? Que. É bem simples, né? De forma geral, assim, é muito, muito simples a maneira como a gente pronuncia essas palavras, né? São como se fosse só uma sílaba. U, com, que. E às vezes elas passam despercebidas numa frase. Então, se a gente souber elas, assim, a gente consegue ter mais noção de entender a frase, porque a gente captou a palavra principal, né? Por exemplo, se eu falar, você vai onde? Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Então, aí colocando o U numa frase, né? O onde numa frase, tu vas où? Você vai onde? Ou colocando o quando numa frase, tu vas quand? Por exemplo, tu vas quand chez le dentiste? Então, quando você vai no dentista, você também pode começar essa frase pelo quando, né? Mas fica um pouco mais complexa. Quand est-ce que tu vas chez le dentiste?
quand est-ce que tu vas chez le dentiste? Então fica um pouco mais complicada, que é geralmente essa forma mais complicada que a gente aprende em cursos mais teóricos. Quand est-ce que tu vas chez le dentiste? Mas você pode simplificar perguntando simplesmente tu vas quand? Você vai quando? Você vai quando? E aí você pergunta o resto, né? Tipo, chez le dentiste, no dentista. Já expliquei esse chez, né? Em outro episódio. Chez le médecin, chez le dentiste. Tu vas quand? Chez le dentiste. Tu vas quand? Chez le dentiste. Qui, né? O quem é qui. Colocando numa frase, tu vas avec qui. Quando a gente fala rápido, esse avec, que é o com quem. Você vai com quem. Então, esse avec é o com. A gente acaba meio juntando essa pronúncia. A gente não vai pronunciar tu vas avec qui. Tá vendo? Senão dá essa travada no avec qui. Então, na real, essa pronúncia vai ficar o tu vas avec qui. Avec qui. O qui vai ser pronunciado tipo uma vez só. Avec qui. Tu vas avec qui. Você vai com quem? Você vai com quem? Aí em seguida nós temos o pourquoi. Pourquoi, que é o porquê. Pourquoi. Por quê? É bem importante a gente usar essas... Vocês percebem que eu falo às vezes usando a entonação mesmo que a gente usa em francês, porque é mais fácil da pessoa entender o que a gente está dizendo quando a gente usa a entonação certa, né? Então, se é uma pergunta, pourquoi, é mais ou menos essa entonação que se usa. Aí tem o parce que é o nosso porquê de explicação, né? Então, o pourquoi é sempre uma pergunta. Quando você vai perguntar alguma coisa, por que tal coisa, tal, aí é pourquoi. Você não usa o pourquoi na resposta. Você não vai usar, pourquoi, blá, 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 para responder. Não existe, tá errado. Então, pourquoi é sempre pergunta, por quê? Por exemplo, numa frase, pourquoi tu vas chez le dentiste? Pourquoi tu vas chez le dentiste? Então, pourquoi tu vas chez le dentiste? A pergunta, pourquoi tu vas chez le dentiste? Pourquoi tu vas chez le dentiste? Ou chez le médecin? E aí você responde, parce que j'ai mal aux dents. Donc, eu estou com dor de dente. J'ai mal. Eu tenho dor. J'ai mal aux dents. Eu tenho dor de dente. Então, o parce que é para resposta. Parce que j'ai mal aux dents. Parce que j'ai mal aux dents. Eu estou com dor de dente. Em seguida, eu tenho à cause, que significa por causa. Então, se eu falar, alguém perguntou, né? Pourquoi tu vas chez le dentiste? Aí eu falo, parce que j'ai mal aux dents. E a pessoa pode perguntar, mas pourquoi? Pourquoi t'as mal aux dents? Por que você tá com dor de dente? Para querer saber o motivo, né? Quebrou o dente. Pourquoi t'as mal aux dents? J'ai mal aux dents à cause du sucre, por exemplo. Então, por causa do açúcar, por exemplo. À cause du sucre. À cause du sucre. Então pourquoi, sempre a pergunta. Parce que, sempre o porquê de resposta. Ou então a gente pode usar o à cause, que é o por causa, que também serve, né, para resposta também, uma explicação ou alguma coisa. Não só para resposta, né? Você pode falar, por exemplo, serve sempre para você justificar, né, alguma coisa, igual no português. Tipo, eu tô triste por causa disso. Também você pode usar para justificar o que você acabou de falar. Então, je suis triste. E aí você pode usar o porquê isso. Então, je suis triste parce que je suis tombée, por exemplo, eu caí. Ou je suis triste, por exemplo, se a gente fizer
a construção de frase. Eu estou triste por causa disso, né? A gente tá falando com alguém e a gente quer falar, eu estou triste por causa disso. Je suis triste à cause de ça. À cause de ça. Então, je suis triste à cause de ça. Então, aí temos o à cause, né? Que é por causa. E em seguida temos grâce à, né? Que é graças a. Então, o à cause é por causa. E o grâce à normalmente é positivo. Então, je suis contente grâce à ma mère, por exemplo, sei lá. Eu estou feliz graças à minha mãe, sei lá. Então, sempre também o graças vai ser mais para você justificar uma explicação, né? Je suis contente grâce a alguma coisa. Eu estou feliz graças a tal coisa. E é mais ligado ao positivo, igual no português mesmo. Então, quando a gente fala por causa, pode ser ou positivo ou negativo, mas é mais usado para negativo, né? Eu tô triste por causa disso, alguma coisa por causa daquilo, vou em tal lugar por causa... Vou no dentista por causa de dor de dente, sei lá. Então, grâce é mais ligado no positivo, né? Estou feliz graças a isso, igual a gente usa no português. Aí, em seguida, a gente tem o ils vont, que é eles vão. Eles vão. Ils vont. Se eu quiser falar ele vai, também é il. Então, atenção. A única coisa que diferencia se é plural ou singular, né? Eles vão e ele vai, em francês, é justamente o verbo ir. Então, ils vont. Eles vão. Se eu for falar ele vai, il va. Tá? E com ela é a mesma coisa. Elles vont. Elas vão. Elle va. Ela vai. Então tem que ficar ligado, né, no verbo, como é que ele está sendo conjugado, para saber se é elas ou ela. Na forma escrita, você vai ver que no plural tem um S ali, né? Como se fosse elles. Mas não se pronuncia. Então você vai pronunciar sempre, não importa se tem S ou não, você vai pronunciar ela. Il. Eles, elas. Então, vão é vão. Ils vont, eles vão. Elles vont, elas vão. Il va, ele vai. Elle va, ela vai. Então aqui já dá para brincar um pouco, né, com as palavras e construir frases. Por exemplo, como no exemplo do dentista, il va chez le dentiste. Ele vai no dentista. Aí você pode até brincar, né? Tipo assim, pourquoi il va chez le dentiste? Por que ele vai no dentista? Parce que il a mal aux dents. Porque ele está com dor de dente. Então, a mesma estrutura que a gente fez pro eu, a gente também pode usar para eles e elas, ou ele e ela. É importante dar uma brincada com esses verbos assim, com essas palavras no eles também, porque quando você vai falar, né, tipo, você começa sempre a aprender o idioma falando sobre você e aprendendo a perguntar do outro, né, tipo, eu ou tu, no caso, eu ou você. Mas, conforme você vai aprendendo, você começa a ver que você precisa saber outros verbos, outras conjugações para você contar histórias, né? Se alguém te faz uma pergunta, ele ou ela, eles ou elas, você também tem que saber como construir a frase dessa forma. Então, ils vont, eles vão. Elles vont, elas vão. Il va, ele vai. Elle va, ela vai. Em seguida, a gente tem o ils sont. Eles são. Ils sont. Eles são. Então, por exemplo, na frase ils sont en couple, eles estão em casal, né? A tradução literal. Mas significa que eles estão namorando, eles estão juntos. Ils sont en couple. Atenção, porque assim como no português, quando a gente fala de dois homens ou de um homem e uma mulher, a gente vai usar o eles, tá? Então, para se referir a um casal, a gente vai usar eles no masculino. Eles, ele e ela, eles. Quando a gente fala de duas mulheres, aí a gente vai usar o elas. Então, nessa frase, por exemplo, ils sont en couple,
eles estão namorando, eles estão em casal. Se fosse duas mulheres, elles sont en couple. Elles sont en couple. Elas estão namorando. Em seguida, a gente tem o quelqu'un, que é alguém. Então, por exemplo, na frase il y a quelqu'un à la maison, tem alguém em casa. Lembra desse il y a? É o tem. Il y a quelqu'un à la maison. Quelqu'un, alguém. Tem alguém em casa. Il y a quelqu'un à la maison. Aí a resposta pode ser non, il y a personne. Il y a personne. Então, personne é ninguém. Personne. Ninguém. Então, se eu falar il y a personne, numa tradução literal, tem ninguém. Tem ninguém. Não tem negativo nessa frase. Não é correto falar não tem ninguém. Eu acho que nem sei se em português é correto a gente falar não tem ninguém, porque ninguém já significa que não tem ninguém, então tem ninguém. Enfim, não sei. Mas em francês não se comete esse erro. Não se fala il y a pas personne. É incorreto. Não vai usar o negativo, não vai usar o pas. Você vai dizer só tem ninguém. Il y a personne. Então, quando você fala il y a quelqu'un, tem alguém? Il y a personne. Tem ninguém. Tá? Em seguida... e aí eu venho mais falando ainda do personne, porque se você falar une personne, significa que tem uma pessoa, tá? Então, o personne, quando você utiliza ele assim sozinho, significa ninguém. Il y a personne. Mas se você falar il y a une personne, ou seja, tem uma pessoa, aí significa pessoa, não significa ninguém. Então, são dois sentidos que são usados para essa palavra, tá? Une personne é uma pessoa. E só personne, aí é ninguém. Em seguida temos o quelques-uns. Quelques-uns, que são alguns. Quelques-uns. Alguns. Temos o expliquer, que é explicar. Então, je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Je vais t'expliquer. Esse X, ele é mais pronunciado como um X mesmo, e não como um S, né? Como quando a gente pronuncia em português. Explicar. Não, em francês é mais um X. Expliquer. Je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Tu peux m'expliquer. Você pode me explicar. Em seguida temos o sortir, que é sair. Sair. É importante essa palavra, que quando você tá na França, né, viajando e tal, você vai ver que você tá no metrô, você tá no trem, num shopping, você vai ver a palavra sortir, que é a saída, né? Sortir, saída. Mas o verbo sair, sortir, tem um R aí no fim. Sortir. Aí se for colocar numa frase, por exemplo, tu vas sortir ce soir, você vai sair essa noite. Tu vas sortir ce soir. Tu vas sortir ce soir. Você vai sair essa noite. E aí você pode responder non, je vais rester à la maison. Rester é ficar. Então, non, je vais rester à la maison. Eu vou ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa. Então, você vai sair hoje à noite? Não, eu vou ficar em casa. Tu vas sortir ce soir? Non, je vais rester à la maison. E aí você pode usar, né? Tipo assim, il va sortir ce soir. Você tá perguntando, sei lá, se o seu amigo vai sair. Il va sortir ce soir? Non, il va rester à la maison. Non, ele vai ficar em casa. Tá? Então, espero que tenha sido útil. São realmente as palavras mais úteis. Se você tiver que aprender alguma coisa de francês, aprenda essas palavras aqui, que são as palavras realmente mais úteis para colocar em qualquer tipo de construção de frase, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aula particular de francês, lembrando, entrem no link que tá aqui na descrição e entrem em contato direto com a professora que acabou de abrir turmas. E é isso. Um grande beijo. Bisous, bisous, à bientôt. Porque quando você vai falar, né, tipo, você começa sempre a aprender o idioma falando sobre você e aprendendo a perguntar do outro, né, tipo, eu ou tu, no caso, eu ou você. Mas, conforme você vai aprendendo, você começa a ver que você precisa saber outros verbos, outras conjugações para você
contar histórias, né? Se alguém te faz uma pergunta, ele ou ela, eles ou elas, você também tem que saber como construir a frase dessa forma. Então, ils vont, eles vão. Elles vont, elas vão. Il va, ele vai. Elle va, ela vai. Em seguida, a gente tem o ils sont. Eles são. Ils sont. Eles são. Então, por exemplo, na frase ils sont en couple, eles estão em casal, né? A tradução literal, mas significa que eles estão namorando, eles estão juntos. Ils sont en couple. Atenção, porque assim como no português, quando a gente fala de dois homens ou de um homem e uma mulher, a gente vai usar o eles, tá? Então, para se referir a um casal, a gente vai usar eles no masculino. Eles, ele e ela, eles. Quando a gente fala de duas mulheres, aí a gente vai usar o elas. Então, nessa frase, por exemplo, ils sont en couple, eles estão namorando, eles estão em casal. Se fosse duas mulheres, elles sont en couple. Elles sont en couple. Elas estão namorando. Em seguida, a gente tem o quelqu'un, que é alguém. Então, por exemplo, na frase il y a quelqu'un à la maison, tem alguém em casa. Lembra desse il y a? É o tem. Il y a quelqu'un à la maison. Quelqu'un, alguém. Tem alguém em casa. Il y a quelqu'un à la maison. Aí a resposta pode ser non, il y a personne. Il y a personne. Então, personne é ninguém. Personne. Ninguém. Então, se eu falar il y a personne, numa tradução literal, tem ninguém. Tem ninguém. Não tem negativo nessa frase. Não é correto falar não tem ninguém. Eu acho que nem sei se em português é correto a gente falar não tem ninguém, porque ninguém já significa que não tem ninguém, então tem ninguém. Enfim, não sei. Mas em francês não se comete esse erro. Não se fala il y a pas personne. É incorreto. Não vai usar o negativo, não vai usar o pas. Você vai dizer só tem ninguém. Il y a personne. Então, quando você fala il y a quelqu'un, tem alguém? Il y a personne. Tem ninguém. Tá? Em seguida... e aí eu venho mais falando ainda do personne, porque se você falar une personne, significa que tem uma pessoa, tá? Então, o personne, quando você utiliza ele assim sozinho, significa ninguém. Il y a personne. Mas se você falar il y a une personne, ou seja, tem uma pessoa, aí significa pessoa, não significa ninguém. Então, são dois sentidos que são usados para essa palavra, tá? Une personne é uma pessoa. E só personne, aí é ninguém. Em seguida temos o quelques-uns. Quelques-uns, que são alguns. Quelques-uns. Alguns. Temos o expliquer, que é explicar. Então, je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Je vais t'expliquer. Esse X, ele é mais pronunciado como um X mesmo, e não como um S, né? Como quando a gente pronuncia em português. Explicar. Não, em francês é mais um X. Expliquer. Je vais t'expliquer. Eu vou te explicar. Tu peux m'expliquer. Você pode me explicar. Em seguida temos o sortir, que é sair. Sair. É importante essa palavra, que quando você está na França, né, viajando e tal, você vai ver que você está no metrô, você está no trem, num shopping, você vai ver a palavra sortir, que é a saída, né? Sortir, saída. Mas o verbo sair, sortir, tem um R aí no fim. Sortir. Aí se for colocar numa frase, por exemplo, tu vas sortir ce soir, você vai sair essa noite. Tu vas sortir ce soir. Tu vas sortir ce soir, você vai sair essa noite? E aí você pode responder non, je vais rester à la maison. Rester é ficar. Então, non, je vais rester à la maison. Eu vou ficar em casa. Não, eu vou ficar em casa. Então, você vai sair hoje à noite? Não, eu vou ficar em casa. Tu vas sortir ce soir?
Non, je vais rester à la maison. E aí você pode usar, né? Tipo assim, il va sortir ce soir. Você tá perguntando, sei lá, se o seu amigo vai sair. Il va sortir ce soir? Non, il va rester à la maison. Non, ele vai ficar em casa. Tá? Então, espero que tenha sido útil. São realmente as palavras mais úteis. Se você tiver que aprender alguma coisa de francês, aprenda essas palavras aqui. Que são as palavras realmente mais úteis para colocar em qualquer tipo de construção de frase, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aula particular de francês, lembrando, entrem no link que tá aqui na descrição e entrem em contato direto com a professora que acabou de abrir turmas. E é isso. Um grande beijo. Bisous, bisous, à bientôt.